O que você acha da ideia de ter uma empresa, um lugar em que futuros pais, pessoas que querem ter seus filhos, vão nesse lugar, escolhem todas as características físicas dos seus filhos, por exemplo, a cor dos olhos, a altura, a cor da pele, o jeito que você vai querer que seu filho seja, e beleza, e depois disso colocar para literalmente fabricar o seu filho. Você coloca ali numa gestação artificial e depois de algum tempo, o tempo que essa fábrica definir, você vai lá e pega o seu filho novinho em folha. Foi exatamente isso o que saiu em vários jornais e revistas focados em tecnologia esses dias. E se você está curioso, assista esse vídeo até o final e entenda o assunto. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócios e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, tá? É um assunto polêmico porque quando a gente trata de fabricação de seres humanos ou que seja manipulação de genes humanos, tem sempre uma carga ética muito forte em cima disso. Só que antes eu tenho que te pedir um grande favor. Você se inscreva nesse canal porque cerca de 90% das pessoas que assistem o vídeo nesse canal ainda não são inscritas. E você, quando se inscreve nesse canal, você me ajuda muito e ajuda esse canal a crescer. Nós somos ainda um canal muito pequenininho e temos aí uma meta de chegar nos 1000 inscritos aí e temos pouco tempo para isso, para que a mensagem desse canal possa ser enviado para muito mais pessoas. Isso não te custa nada e me ajuda muito. Então eu vou te dar aí uns 2 segundinhos só para você clicar lá em se inscrever, beleza? Pronto, eu acho que já deu tempo de fazer, né? Tá certo? Então vamos agora falar sobre o assunto do vídeo de hoje. Essa ideia de uma fábrica de bebês é um conceito que foi criado por um alemão que ele é biotecnólogo. O nome dele eu até anotei aqui para não esquecer, é Hassan Al-Gaili. Esse alemão, ele propôs um conceito de uma fábrica em que seria como se fosse um útero artificial, onde teria capacidade de produzir aí cerca de 30.000 bebês por ano e com a possibilidade de edição de genes. Então essa é a ideia dele por trás disso daí. E além disso, essa fábrica possibilitaria aí para os futuros pais, né, e mães de acompanhar todo o desenvolvimento do seu bebê através de um aplicativo. Então você consegue lá no aplicativo ver como é que ele está desenvolvendo, se ele está crescendo normalmente, não, se tem algum problema, inclusive acompanhar o parto por esse aplicativo. E na verdade o parto nada mais é que apertar um botão na máquina e esse útero artificial abrir, né, e a criança sair. Então essa é a ideia. Então, e segundo o criador, essa Ectolife, né? Então a Ectolife, que é o nome do projeto, ele oferece uma alternativa prática e segura das pessoas terem filhos e da multiplicação dos seres humanos. Então essa é a ideia dele por trás do projeto. Mas apesar disso ser apenas um conceito, isso já levanta várias discussões, isso já levanta várias questões, e eu já vou trazer algumas aqui para a gente iniciar esse debate, e eu conto também aí com a sua opinião. Deixa aqui sua opinião nos comentários, que é muito importante. Essas questões que eu vou levantar aqui são as questões definitivas, ou você teria alguma outra, ou concorda ou discorda? O que você acha? Isso é uma boa ideia ou não? Bom, a primeira questão que eu levanto é: será que isso daria certo realmente? Se criassem aí uma fábrica de bebês, ela daria certo? Bom, na minha análise do ponto de vista comercial, com certeza, porque na minha opinião, apesar de muitas pessoas ainda irão querer ter a experiência da gestação e coisa e tal, mas no mundo que a gente vive hoje, de tanta correria e o pessoal buscando cada vez mais comodidade, principalmente com a inserção da mulher fortemente no mercado de trabalho e assim, a gente sabe que a questão da maternidade, ela é uma coisa que influencia muito a mulher no mercado de trabalho. Eu tenho certeza que muita gente
aderiria aí a esse novo método de concepção. A outra questão que a gente traz em mente aí é do ponto de vista científico. Será que a gente já tem desenvolvimento suficiente para que um negócio desse aconteça? Bom, segundo o criador desse conceito, sim, a gente já tem, digamos assim, a gente já tem ferramentas o suficiente para que esse conceito se transforme em realidade. Na verdade, a única implicação que ele coloca é a implicação ética, que é justamente o que eu abri o vídeo falando, sobre as implicações éticas, né? Mas, na minha opinião, eu diria que aparentemente a ciência já dispõe desses dados o suficiente para fazer isso. A gente já sabe que o mapeamento genético está bastante avançado, só que na ética da pesquisa científica com embriões, ela só permite você fazer pesquisa científica com embriões até 14 dias. Portanto, de 14 dias para frente, você já não pode mais fazer isso. Então, portanto, os dados que nós temos hoje em dia, talvez tenha aí, se isso daí for feito uma aplicação em massa, esses dados ficariam comprometidos. Então estaríamos aí navegando em águas escuras a partir desses 14 dias, e com certeza, principalmente no início desse projeto, daria muitos problemas, assim. O que é comum, geralmente, em desenvolvimentos novos, né? Sempre os primeiros nunca dão certo. Mas quando a gente está falando de vidas humanas, essa análise e o peso da análise muda completamente. Uma outra questão que eu também trago aqui é o seguinte: isso afetará o futuro da humanidade? Assim, na minha opinião, com certeza afetará. E aí eu vou até divido esse afetará em algumas partes. A primeira é o seguinte: a relação mãe e filhos, né? A gente sabe que do ponto de vista hormonal e de transformação da mulher para receber essa nova criança, a gestação é super importante, porque mexe nos hormônios da mulher toda. Isso acaba os próprios hormônios que provocam a questão da amamentação, a questão até daquele elo entre mãe e filho acontece por conta de transformações hormonais. E aí, o bebê sendo fabricado em uma incubadora, será que isso não afetará essas relações? Isso é uma pergunta, eu não sei, entendeu? Isso daí é uma resposta que eu não tenho, e teria que ser alguém, um estudioso da área aí, para estar respondendo alguma coisa. Mas é uma questão que fica, né? Uma outra questão é a diversidade das pessoas. Você imagina só, quando a pessoa pode escolher o seu filho, editar o gene dele para que ele tenha certas características e eliminar outras características, não seria uma eugenia moderna? Então, você acha que a humanidade não tenderia a ser um uniforme, um estilo uniforme de ser humano? As pessoas tudo parecendo um robozinho, um igual ao outro? Isso daí, por exemplo, a diversidade de pessoas é muito interessante, não só por ser legal, não é esse o sentido que eu tô falando, mas no sentido de que pessoas com características distintas, elas se complementam e fazem coisas melhores do que pessoas todas iguais, entendeu? Então, nesse questão seria, com certeza, afetaria aí o desenvolvimento da humanidade, né? E uma outra questão que eu trago aqui para discussão é o seguinte: lembra que se isso for autorizado e as empresas começarem a trabalhar nisso, isso vai gerar uma competição entre as empresas. Então aí possivelmente vai ter assim, ó, venha, fabrique seu bebê aqui em apenas 9 meses. Aí daqui a um pouco, fabrique seu bebê aqui em apenas 7 meses. Fabrique seu bebê aqui em apenas 5 meses e ainda ganhe grátis, sei lá, 2 metros de altura. Você imagina essa competição. Então essa competição é um negócio que é saudável do ponto de vista do mercado, mas quando a gente está falando do ser humano e do futuro da humanidade, e
e certos cuidados terão que ser tomados. Então, quer dizer, talvez essa competição seja perniciosa e traga problemas para o desenvolvimento da humanidade. De novo, são só questões, eu não sei a resposta, até porque isso é um conceito, isso ainda não é algo na prática. Porém, como o próprio idealizador desse conceito falou, isso é plenamente possível de acontecer no futuro. Então, e se acontecer, como que faremos, né? Então, essas são questões interessantes de se debater, principalmente para quem gosta de tecnologia. Então, essas foram algumas questões que eu pensei e que eu trouxe aí numa análise rápida da matéria, pensando sobre o assunto. E como eu já tenho um conhecimento de tecnologia e desse mundo da tecnologia, então tem algumas questões que pipocam na nossa cabeça. E você que está assistindo, tem alguma questão que eu não tratei aqui, que não abordei? Deixa aí nos comentários e de repente a gente começa aqui nos comentários desse vídeo um debate. Coloque a sua opinião. Você acha que vai afetar ou não vai? Eu trouxe as questões. Eu, na minha opinião, acho que afetará. Como? Se isso vai ser positivo ou negativo, o resultado final disso eu não tenho como saber, como ninguém tem como saber, porém a gente pode dar a nossa opinião sobre esse assunto e eu espero a sua opinião. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe o vídeo e ajude esse canal a crescer. O canal Ciências e Negócios é um canal para pessoas que gostam de desenvolvimento tecnológico, de inovação, tudo isso alinhado a mercado. Então, você gosta desse tipo de assunto? Esse aqui é o seu lugar. Ajude o canal a crescer. Até um próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!